Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de Química aqui no YouTube. Antes de começar esse vídeo, como é de praxe, não esquece de descer o player aqui embaixo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Então nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre as principais funções orgânicas. Lembrando que essas funções orgânicas elas vão ser abordadas de modo independente. Então essa aula é mais para você entender o conceito e verificar quais são as principais funções orgânicas que a gente vai tratar nessas próximas aulas, tá certo? Então depois da vinheta, vem comigo. Então galera, olha só, o que é uma função orgânica? Então existem dois conceitos dentro de funções orgânicas que eu preciso definir com vocês e eles têm que estar bem claros para que a gente possa entender aí como é que essas funções orgânicas se comportam. Então, o primeiro conceito é o conceito de função química. O que é uma função química? É um conjunto de compostos que têm propriedades semelhantes. E cada função química dessa acaba sendo caracterizada por um grupo funcional, que nesse caso é um conjunto de átomos ou a ligação entre dois ou mais átomos que caracterizam aquela função química. Então a gente vai ver que dentre os grupos funcionais, nós temos os grupos funcionais, ou seja, aquelas estruturas atômicas, né, onde nós temos átomos e elementos diferentes, e esses conjuntos vão formar as funções químicas que nós vamos estudando ao longo da nossa aula, beleza? Então o primeiro ponto que nós temos que definir é que nós conhecemos muito bem os hidrocarbonetos. É bom salientar para você que o hidrocarboneto ele não é uma função química, tá? O hidrocarboneto são compostos orgânicos que são constituídos apenas de carbono e hidrogênio. E a gente pode classificar esses hidrocarbonetos de acordo com o tipo de ligação que eles têm na sua cadeia principal, tá certo? Então a primeira classificação que nós podemos trazer em relação aos hidrocarbonetos são os alcanos, que também são chamados de parafinas. Os alcanos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada e que possuem fórmula geral CxH2n+2. Preste atenção num detalhe importante. Essa fórmula aqui, ela é muito importante para a gente definir fórmula molecular de composto, tá? Fórmula molecular. Mas tio, eu preciso saber exatamente de todas essas formulazinhas? Não, galera. Na maioria das vezes elas não são tão interessantes, tão importantes como você pensa. É mais importante para você conhecer as características de cada um desses hidrocarbonetos que nós vamos discutir. Então os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Ponto. A segunda classificação são os alcenos, que também são chamados de olefinas. Esses compostos eles são oleosos na maioria das vezes e eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, apresentando uma dupla ligação. Isso é uma coisa que muita gente erra na hora de definir os alcenos. Os alcenos, pessoal, eles têm apenas uma dupla ligação e aí configura sua cadeia como uma cadeia insaturada. Sua fórmula geral é o CnH2n, tá certo? Os alcinos, eles também vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, só que nesse caso eles apresentam uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E sua fórmula geral é o CnH2n-2, tá bom? Então, alcinos, ok? E aí nós temos algumas variações relacionadas aos alcenos que nós falamos. Por quê? Porque você pode ter os alcadienos, que também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que têm ligações duplas, só que agora ao invés de uma, são duas ligações duplas. Eu preciso dizer para vocês que esses alcadienos, eles podem ser alternados, como eles também podem ser contínuos. Esses contínuos, pessoal, eles podem ser chamados de vicinais. O que significa isso, tio? Significa que os hidrocarbonetos vicinais do tipo alcadieno, as ligações duplas, elas estão uma do lado da outra. Enquanto que os alcadienos alternados, as ligações duplas estão alternadas com ligações simples. Esse exemplo que eu estou demonstrando para vocês aqui embaixo, ele é um alcadieno alternado, porque as ligações duplas elas não estão umas vizinhas às outras, e sim alternadas entre elas por uma ligação simples, ok? Então aí nós temos um alcadieno alternado. Os ciclanos ou cicloalcanos, que também são hidrocarbonetos, porém nesse caso são de cadeia fechada e saturada, beleza? Eles têm características de fórmula molecular semelhante aos alcenos. Nós temos também os hidrocarbonetos que apresentam ligações duplas e são fechados, eles são chamados de ciclenos ou cicloalcenos.
Então eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada que apresentam uma ligação dupla entre os átomos de carbono, tá bom? Os aromáticos, que nós já falamos deles aqui no canal, vou deixar inclusive um vídeo aqui em cima definindo o que são compostos aromáticos. Eles são hidrocarbonetos que apresentam um ou mais núcleos benzênicos, tá? E esses núcleos benzênicos, eles são bem importantes porque eles sofrem ressonância e por isso são denominados de aromáticos, tá bom? E aí nós chegamos nas funções oxigenadas, lembrando a todos vocês que nesse primeiro momento nós vamos trabalhar apenas com a identificação dessas funções. Posteriormente é que nós vamos estudar essas funções de maneira separada para que vocês possam ter acesso e conhecimento sobre as características principais de cada uma dessas funções. A primeira função orgânica que nós vamos falar oxigenada são os álcoois, né? Os álcoois eles são compostos orgânicos que apresentam um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, também chamado de carbono sp3. Então olha só, se a gente for observar a função química, né? A função química é tudo isso, é um álcool, tá? Já o grupo funcional é nada mais, nada menos que a hidroxila ligada a um carbono saturado. Dito isso, pessoal, nós temos os derivados dos álcoois, né? O primeiro deles é o fenol, que no caso os fenóis é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um anel benzênico. E o outro grupo funcional oxigenado que é derivado do álcool são os enóis, tá? No caso dos enóis, nós temos compostos orgânicos que são álcoois, mas eles são derivados porque ao invés de estarem ligados a um carbono que tem ligações simples, ele agora está ligado a um carbono que tem ligação dupla. Tio Rafas, existe enóis, né, que seriam hidroxilos ligados a carbono com ligação tripla? Não, eles são muito instáveis e por isso que eles não aparecem com facilidade na natureza. Dando continuidade nas nossas funções orgânicas oxigenadas, nós temos agora os éteres, né? A grande característica básica do éter é que nós temos agora a presença de um heteroátomo, ou seja, o oxigênio ele está no meio da cadeia carbônica e por estar no meio da cadeia carbônica ele apresenta essa característica de ser um heteroátomo. Então o oxigênio é um heteroátomo e nesse caso ele se comporta como um éter. Uma outra função orgânica que nós temos também são os aldeídos, né? Uma característica importante desses aldeídos, assim como no futuro quando a gente falar de ácido carboxílico, é que os aldeídos eles são funções terminais, ou seja, eles sempre estão na ponta da molécula. E eles podem ser apresentados, dada a sua fórmula estrutural, como uma carbonila, ó, que é esse C-O ligado a hidrogênio, da sua fórmula estrutural, né, desenhando todas as ligações possíveis, como também pode se apresentar na sua fórmula condensada, que a gente representa pelo CHO. Tem que ter muito cuidado na hora dessas representações, porque muitas questões trazem essas representações condensadas. A outra função orgânica importante são as cetonas, né, que são compostos orgânicos que vão possuir o grupo carbonila entre dois carbonos. Então eu tenho um C-O entre dois carbonos. Curiosidade importante, nós só temos cetonas a partir de no mínimo 3 carbonos, porque se nós tivermos 2, não tem como você ter uma carbonila entre 2 carbonos. Então você precisa pelo menos ter 3 carbonos para ter uma cetona. A outra função orgânica oxigenada importante são os ácidos carboxílicos, né? A grande diferença dos ácidos carboxílicos para os aldeídos é que nos ácidos carboxílicos nós temos a carbonila, só que agora essa carbonila está ligada também a uma hidroxila, formando esse grupo inteiro que a gente chama de carboxila, tá bom? Então também são terminais e obviamente apresentam um caráter ácido, né? Diminuindo o pH do meio quando em solução, embora sejam ácidos fracos, tá certo? Os ésteres, que são derivados de ácidos carboxílicos, ao invés de eu ter o hidrogênio aqui na ponta, como eu tinha no ácido carboxílico anterior, esse hidrogênio é substituído por uma nova cadeia carbônica, portanto eles são chamados de ésteres. Uma característica importante em relação aos ésteres é que eles têm 2 cadeias. Vai ser importante entender essa característica lá na hora que a gente for fazer a nomenclatura dessas funções orgânicas, porque elas são super importantes, tá bom? Depois nós temos os sais de ácidos carboxílicos, que também são derivados de ácidos carboxílicos, mas pela reação entre o ácido carboxílico e uma base. Então, ao invés de você ter uma cadeia carbônica ligada ao oxigênio, ou mesmo um hidrogênio no caso do ácido carboxílico, você agora tem um metal, tá? E esse metal ele é proveniente da base que acabou de reagir com esse ácido carboxílico, tá certo? Os anidridos, que é quando você tem oxigênio entre 2 carbonilas, né? Oxigênio entre 2 carbonilas, nós dizemos que são anidridos, tá? E esses anidridos, como o próprio nome já diz, e você consegue perceber visualizando a estrutura, ele tem 2 cadeias carbônicas, assim como os ésteres que nós falamos anteriormente.
E aí nós entramos nas funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são assim chamadas, obviamente, como o próprio nome já diz, porque elas têm nitrogênio, tá bom? A primeira função nitrogenada e a mais importante de todas, na minha concepção, são as aminas. As aminas elas podem ser classificadas de acordo com o número de ligantes ao nitrogênio. Se o nitrogênio tiver apenas um ligante carbono, ele é chamado de amina primária. Se ele tiver 2 ligantes, ele é chamado de amina secundária. E se ele tiver 3 ligantes carbônicos, ele é chamado de amina terciária. Só existe até a amina terciária porque o nitrogênio, pelo fato de ser da família 5A, ou o grupamento 15, ou grupo 15 da tabela periódica, ele só faz 3 ligações, por isso que a gente só tem no máximo a amina terciária. Nós temos também os derivados das aminas, né? Que são as amidas. No caso das amidas, você tem um nitrogênio ligado a uma carbonila. É muito importante lembrar que essas amidas elas se formam durante o processo de formação das proteínas, né? Então os aminoácidos, ao se juntarem, eles se juntam através da formação de amidas. Então os aminoácidos, quando eles se juntam, eles formam uma ligação peptídica. E essa ligação peptídica se dá pela formação de um grupamento amida, que é uma função nitrogenada, certo? Os nitrocompostos, que são compostos orgânicos que apresentam o grupo nitro, né? Que é o NO2 ligado a uma cadeia carbônica. São sempre terminais e muito bem característicos. Outra função orgânica nitrogenada são as nitrilas, que também são muito características, que é quando você tem o carbono tripla com o nitrogênio. Também é um grupamento terminal e eles são derivados do grupamento cianeto. A maioria desses compostos são extremamente venenosos. A isonitrila, que são compostos orgânicos que possuem o grupo isocianeto, né, que é o N-tripla-C, ok? Ali a gente tinha na função anterior, né, a gente tinha um grupamento cianeto que era o C-tripla-N, agora nós temos o N-tripla-C, onde o nitrogênio, nesse caso, faz uma ligação dativa, tá certo? Uma ligação a mais. Os sais de amônio quaternário, que são compostos obtidos pela substituição dos 4 hidrogênios no íon amônio por 4 grupos orgânicos. Isso também pode acontecer, embora sejam sais muito instáveis em solução, certo? Algumas funções halogenadas, que são aquelas que contêm halogênio, que são os elementos da família 7A, né, da famigerada família 7A, ou também do grupo 17. Então são compostos orgânicos derivados de hidrocarbonetos, onde ao invés de ter um hidrogênio, tem um halogênio, cloro, bromo, flúor, iodo e por aí vai. Diversos halogênios que são interessantes e importantes, tá bom? Então os haletos de alcila ou haletos de ácidos, né? Que são compostos orgânicos que possuem um halogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Então, halogênio ligado diretamente a carbonila, nós temos aí um haleto de acila, tá certo? Os compostos de Grignard, que são aqueles compostos orgânicos derivados de hidrocarbonetos, pela substituição do magnésio, né, ligado a um halogênio, sendo X um halogênio ou também chamado de organometálico. Então a gente tem um magnésio ligado a bromo, magnésio ligado a cloro, que também são chamados de compostos de Grignard, tá certo? Os ácidos sulfônicos, que aí nós já estamos falando das funções sulfuradas, né, que tem o enxofre. Então são compostos orgânicos que possuem o grupo sulfônico ligado a uma cadeia carbônica, certo? Então a gente também tem as funções ligadas ao enxofre. É importante lembrar que essas funções ligadas ao enxofre, pessoal, elas também estão presentes em proteínas. Alguns aminoácidos apresentam um enxofre na sua estrutura que a gente chama de tioligações. Então a gente tem o tioálcool, por exemplo, que é o exemplo da nossa mercaptana, né, que a gente tem um enxofre ligado ao hidrogênio e uma cadeia carbônica. O tioéter, que é quando eu tenho o enxofre entre 2 carbonos, tá certo? E a tiona, que é quando eu tenho o C-dupla-O, que no caso seria uma carbonila, mas nesse caso ela se chama tiona, porque ao invés de oxigênio, eu tenho o enxofre. E aí nós entramos nas séries orgânicas, né? As séries orgânicas, elas podem ser de 3 tipos: homólogas, isólogas ou heterólogas, de maneira bem prática e bem simples para você entender essas séries. Nas séries homólogas, né, você tem todos os compostos formados não tem heteroátomos, né, pelo mesmo átomo, pelo mesmo carbono, e a única diferença dessas séries homólogas é que a variação é sempre 2 átomos de hidrogênio, ou seja, um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Então olha só, C2H6, que é o etano, a série homóloga dele seria o propano, porque aumenta um carbono mais 2 hidrogênios e por aí vai. Então nós temos aí séries homólogas. Já no caso das séries isólogas, o que a gente tem? A diferença entre 2 compostos consecutivos é apenas 2 átomos
de hidrogênio. Então, se você observar o etino para o eteno para o etano, nós só aumentamos o número de hidrogênio sempre em 2 unidades. Então, são chamados de séries isólogas. E por último, as séries heterólogas, né, que são as séries onde não existe padrão de variação entre os compostos, sendo que eles possuem apenas o mesmo número de átomos de carbono. Por exemplo, etanol, etanal, etilamina, etanonitrila, que são compostos completamente diferentes uns dos outros, mas têm o mesmo número de carbonos na cadeia principal. Bom, minha gente, então era isso. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa aula. Não esquece de acompanhar os outros vídeos aqui no canal. Não esquece de acessar aqui a nossa descrição, onde tem um link com vários materiais importantes que você pode utilizar aí para a sua preparação para o Enem, tá certo? Não esquece também que aqui embaixo tem o meu contato para aulões, palestras e tudo mais. Lembra também que aqui embaixo tem as minhas redes sociais, você pode me seguir em todas elas, tem muito conteúdo bacana por lá, tá certo? Então, ó, um beijo, um queijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.